Tem lugares aqui, irmãos, se precisar. Glória a Deus pela sua vida. Quem você é, meu amado? Minha amada? Hã? Como é que é? O Beto estava surrupiando as minhas ovelhas, irmãos. Sabia disso? Fui numa célula quarta-feira e cheguei lá e escutei atrás da porta as ovelhas fazendo Beto! Surrupiando as minhas ovelhas. As minhas não, né? As ovelhas de Jesus, amém? Glória a Deus pela sua vida. Abra em Apocalipse 13, irmãos, por favor, palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Aqui, irmãos, tem uma carta à igreja de Laodiceia. Irmãos, tem Bíblia lá atrás. Se alguém precisar, só levantar a mão. Os irmãos vão entregar Bíblias para você, tá? Se você não tem uma Bíblia, tem mais lá ainda, só levantar a mão. Eu gostaria de acompanhar. Só levanta a mão. Irmãos, é muito importante, isso é uma coisa que a gente precisa ensinar e eu vou aproveitar esse momento. Claro, irmãos, se você não tem em casa, ou se você tem, e talvez, mas eu não sei ler. Vou dizer uma coisa, aqui na igreja tem pessoas que sabem ler, ela pode te ajudar. Traga a sua Bíblia também. Um guerreiro nunca sai sem espada. E a espada, irmãos, você pode ter 1001 utilidades na espada, na Bíblia. Se você não sabe ler, talvez quando alguém te atacar, você pode atacar na cabeça de alguém, porque tem aquelas de capa dura, aquilo dói. Então você tem que carregar a Bíblia para lê-la. Mas eu não sei achar os nomezinhos. Se você não praticar achar os nomezinhos daquele monte de homem ali, e mulheres, você nunca vai conseguir mesmo. Então é aqui que você treina. Quando o pastor diz, abre Apocalipse, você fica meio assim, não sei onde está isso. Algum irmão vai chegar, olha, aqui no final. E você vai treinando, você vai abrindo, você vai acostumando com isso. Então é importante que você tenha uma Bíblia. É importante que você queira ler a Bíblia. Amém? Apocalipse 3, versículo 14 a 21, irmãos. Diz assim, todos acharam? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. As igrejas, a igreja que está aqui em cima e a igreja que está sentada aí embaixo. Amém? O Senhor está dizendo no final dessa carta, a carta à igreja de Laodiceia, que quem tem ouvidos naquela igreja, que escute bem, que é para escutar bem o que a carta está dizendo, o que o Espírito está dizendo à igreja. Irmão, uma das coisas que a igreja tem que começar a viver no Espírito. Porque é no Espírito que nós vamos começar a escutar as coisas que Deus tem para nós, amém? Então não adianta você vir querer na carne ouvir coisas da carne. Da carne nós vamos escolher só uma coisa, corrupção, diz a Bíblia. Então toda vez que você abrir a palavra do Senhor, ou ouvir a palavra do Senhor, ou querer discernir dela, peça para o Espírito. E quando o Espírito falar, irmãos, tem coisas que nós não vamos gostar de ouvir. E se tem uma coisa que eu quero dizer nessa noite, para a igreja do Senhor Jesus. Talvez você que está sentado aí pela primeira vez ou não se constranja, o que o pastor falou, foi para mim. Irmãos, Jesus vai te pegar. Mais dia ou menos dia. Você brincando ou não, Jesus vai te pegar. Isso é para mim e para você. Você levando a sério ou não,
acreditando ou não nas Escrituras. Talvez você não acredite nem que eu estou falando, mas você pode ter certeza disso. Um dia Jesus vai te pegar. Vai pegar eu e você. Um dia Ele vai dizer para nós assim, filho amado, ou não. Então, irmãos, para esses tempos, para esses dias, para essa noite, para esse momento, aproveite a chance que Deus está nos dando de ouvir palavras. É tão fácil ouvir a palavra de Deus hoje, não é? É tão fácil, você bota no YouTube hoje, você vai ver tantas pregações lá que você imaginar. Se você chegar numa célula, você vai ouvir a palavra de Deus. É tão fácil hoje querer ter Jesus perto de si, dentro de si. Mas, irmãos, tem muita gente brincando com a igreja do Senhor Jesus. Não levando a sério as coisas que a igreja do Senhor Jesus tem dito. Mas que tal, irmãos, essa palavra que o Senhor me deu, que tal nós escrever assim, carta à igreja, vida de Osório. Se você trocasse, em vez da carta da igreja de Laodiceia, será que dava para encaixar a igreja vida de Osório? Porque Jesus está dizendo aqui, nas revelações do Apocalipse, que tinha um endereço para aqueles dias. Mas essa carta tem endereço para esses dias. Essa carta tem endereço para esses dias. Essa carta tem endereço para mim e para a sua vida. Essa carta, irmãos, ela está dizendo assim, Jesus está dizendo, igreja, você precisa acordar. Você precisa despertar. Por que, pastor, precisa despertar? Você precisa ser aquecida por mim. Você precisa ter paz no coração, igreja. Isso é Jesus dizendo, não é o pastor Márcio. Você precisa ser desperta. Porque eu estou à porta, eu estou batendo. Se você abrir, eu vou entrar, ele está dizendo, eu vou entrar e vou ceiar contigo. Eu vou ter relacionamento, eu vou ter intimidade com você. É isso que Jesus está querendo dizer. Mas o problema, irmãos, é que Jesus está dizendo, olha, igreja, para de brincar de ser igreja. Para de brincar, porque está me dando o que? Nojo, ânsia. Estou a ponto de vomitar-te. Irmãos, eu não estou falando de uma igreja prédio, eu estou falando de pessoas. De um tempo onde a igreja está se corrompendo por querer ser igreja, sabia? Eu sou cristão, eu sou discípulo, eu sou crente. Mas sou corrompido pelas coisas do mundo. E isso Deus deve olhar e dizer, eu tenho vontade de vomitar esse povo. Essa carta, irmãos, parece lá em Apocalipse, mas traz para os dias de hoje. Olha a igreja nos dias de hoje como é que está. Olha a igreja. Olha como é que nós estamos vivendo, irmãos. Eu vi uma pregação esse dia muito interessante. Só aquela frase me mostrou algo. Você tem o direito de fazer qualquer coisa na sua vida. Então o pregador disse assim, não dá para entender como é que uma igreja que vive entre irmãos. Daí irmãos fazem grupo de WhatsApp. Mas daí aquele irmão que é adicionado, ele é amigo do outro irmão, mas ele olha assim para aquele irmão que foi adicionado. Ih, aquele irmão foi adicionado. Estou fora do grupo. Como que pode isso no meio de irmãos, irmãos? Mas esse irmão que saiu por causa do outro irmão, ele não foi capaz de ir lá e conversar porque ele estava saindo, tentar se acertar, mas ele quis sair, porque o outro irmão entrou. Eu falei irmão, não falei inimigo, tá, irmãos? Falei irmão, não falei inimigo. Isso é corrupção dentro da igreja, irmãos. Isso é corrupção. Igreja, Jesus está dizendo, tu acha que é rica, abastada e que não precisa de coisa nenhuma. Você acha que é alguma coisa, pastor Márcio? Nós achamos às vezes que somos alguma coisa, irmãos. Mas não somos coisa nenhuma. E Jesus diz, eu te aconselho a comprar de mim ouro refinado, vestiduras brancas, colírio para os teus olhos. Mas o que eu quero falar mesmo está a partir do versículo 19. Quando Jesus diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu já preguei sobre repreensão, exortação. Mas, irmãos, quem aceita isso como uma repreensão do Senhor? Amém? Você aceita essa palavra do Senhor que eu falei tudo aqui como uma repreensão dele? Ou você acha que é para a carta de Laodiceia? Quando eu leio, irmãos, eu pego para mim. E fico pensando, Deus quer me vomitar da boca dele pelas minhas certas atitudes que eu tenho ainda. Mas quando eu olho para isso, irmãos, e não vejo nada disso para mim, eu não consigo escutar. Meus ouvidos não estão abertos para escutar o que o Espírito está dizendo para mim. Mas não, o Espírito está dizendo é para o humano. É para a mana.
É para os irmãozinhos que sentam lá no fundo. Não é para o pessoal, não é para mim. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo falar mais conosco, irmãos. Paulo já disse, eu canso de falar isso, examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Mas, talvez você, irmãos, no versículo 20 ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É um versículo conhecidíssimo, né? Mas eu já abri a porta para Jesus. Talvez, irmãos, talvez você já ouviu a voz dele, você já abriu a porta para ele, mas Jesus tem se tornado mais um dentro da sua casa. Ele é mais um. Ele é mais um. Talvez você ainda nem abriu a porta para ele e acha que ele já morou com você. Talvez eu que estou pregando aqui, só porque estou pregando, já acho que Jesus mora comigo. Mas não é bem assim, porque quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, há mudança geral, completa. Aquele que eu era, eu não sou mais. É mudança. E se eu não mudo, é porque Jesus não está morando comigo, irmãos. Você crê nisso? Porque em todo lugar que Jesus está, há mudança. E eu creio que Jesus tem vindo nos visitar todos os dias, na sua casa, na célula, no domingo, na terça, nos seus momentos de intimidade com Ele. Jesus tem vindo nos visitar, tem vindo ali. Porque senão o Senhor não estaria mandando tantas e tantas pessoas para ouvir a palavra dele. Só que a diferença está nisso, irmãos. Jesus entra e Ele repreende e disciplina. Ele está dizendo antes, eu vou repreender e disciplinar. E Ele diz um monte de coisa ali. E depois Ele diz, olha, eu estou à porta. Jesus diz, se tu abrir, eu vou entrar para te disciplinar, repreender, ceiar, conversar, ser íntimo teu. Já pensou se Jesus diz antes, estou à porta e bato? Daí a gente abre a porta. Ô Jesus, agora eu vou te repreender e disciplinar. Sai, Jesus. Jesus é cavalheiro. Ele chega antes e diz, eu repreendo e disciplino quem eu amo. Ele exortou bem e disse, eu estou à porta e bato. Mas antes ele fala que vai repreender e disciplinar, irmãos. E aí que mora o problema. Jesus entra na minha casa, como diz a música, entra na minha vida. Mas na hora da repreensão, irmãos, o Espírito não fala mais. A carne é que fala. Sabe por que eu quero falar sobre estar à porta e bater? Abra comigo 1 Pedro 2,5. Por que Jesus fala que está à porta? Claro que a gente pode levar, está à porta do nosso coração. Está lá na porta da nossa casa mesmo, literalmente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Jesus quer fazer morada, irmãos, dentro da nossa vida. E Ele quer olhar para as paredes, Ele quer ajeitar as paredes, Ele quer reorganizar a casa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados. Pedras que vivem, vão sendo edificadas. Casa espiritual. Casa espiritual. Diz para o irmão do outro lado, você é uma casa espiritual de Deus. Sois edificados, casa espiritual, irmãos. Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Quem entende que é casa de Deus aqui? Morada de Deus. Isso para muitos pode ser doidura, mas é isso que a Bíblia diz, irmãos. Que Deus mora dentro de você. Isso se você abriu a porta para Ele entrar. Talvez Ele já até morou, mas você mandou Ele sair correndo pela porta dos fundos, ou abriu a porta da frente e diz, não mora mais comigo. Deus, a palavra está dizendo que nós somos edificados casas espirituais, irmãos. Habitação dEle, aonde Ele vive. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus precisava de um lugar para ficar. Um tabernáculo, uma tenda, a arca. Mas agora esse mesmo Deus diz que mora dentro de mim e de você, irmãos. Ele mora dentro de mim e de você. Ele vive dentro de nós. Casa espiritual. Quando você entender que Deus te ama, irmãos,
Porque nós não compreendemos o amor de Deus sobre a nossa vida. Quando nós compreender que Deus te ama, a gente vai entender da repreensão e da disciplina dele. A gente vai amar a repreensão e a disciplina dele, da palavra dele. Quem aceita a repreensão e a disciplina como um ato de amor, irmãos, vai conseguir entender 1 Coríntios 3,16, se você só quiser anotar, que diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Será que nós não sabemos disso, que somos santuários de Deus e o Espírito de Deus habita em nós? Nós vamos entender Colossenses 2,20, eu peguei 2, mas tem muito mais versículos. Colossenses 2,20, Paulo está dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que bom poder dizer isso, irmãos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso dá um prazer tão grande quando a gente consegue falar de verdade. Quando a gente está de bem, a gente diz: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, as coisas antigas passaram. Realmente Ele vive em mim, as coisas velhas se acabaram. É tudo novo, é tudo diferente. Deus não é um andarilho, irmãos. Você não se escandalize, mas eu gosto de brincar com as palavras. Deus não é andarilho. Ele tem morada. Ele tem lugar para morar. Deus, Ele não é um sem terra ou um sem teto. Ele fez morada para si próprio. Deus, irmãos, Ele não mora, talvez, em lugares aí sujos, imundos, mal arrumados. Eu não estou falando de roupa. Ouvidos espirituais vão entender que Deus, Ele é um rei. E rei, para morar dentro de certas casas, essa casa vai ter que ser bem arrumada para o rei. Bem ajeitada para o rei. E cabe a nós dizer assim: meu Deus, o rei vai morar na minha casa. Eu quero organizar ela. Porque se a senhora excelentíssima presidenta da república amanhã telefonasse para você e dissesse: amanhã estou tomando um café com você. Ou amanhã, Igreja Vida, eu quero tomar um café na Igreja Vida com os membros da Igreja Vida. Eu garanto que nós ia dar um jeito de pintar a parede, nós ia arrumar a vida, nós ia fazer tudo. Nós ia fazer uma entrada triunfal para ela aí. Mas Deus, o Rei, o Senhor Jesus, Ele está dizendo que quer morar dentro de nós, irmãos. Como é que nós preparamos casa espiritual para Ele? Como é que você está preparando casa espiritual para Ele? E com isso, irmãos, eu quero falar para você que quando Jesus entra na sua casa espiritual, Ele muda. E você vai ter que se confrontar com a mudança que Jesus vai fazer. Amém? Quem quer ser curado nessa noite aqui? Amém? Quem quer ser restaurado nessa noite aqui? Quem quer ser perdoado? Eu quero, amém. Quem quer ter vida? Salvado. Quem quer ser salvo, não é salvado? Quem quer ter salvação? Quem quer ser, irmãos? Quem quer ter alegria no coração aqui? Vai ter que deixar Jesus entrar na sua casa espiritual. Porque toda vez que Jesus entrou, agora eu vou falar de Jesus no Novo Testamento. Toda vez que Ele entrou em casas mesmo, Ele trouxe essas coisas que eu falei para vocês, para pessoas. Tanto fisicamente, como espiritualmente agora, trazendo para nós. Ele quer fazer a mesma coisa. E eu quero te dar alguns exemplos, se tu quiser anotar. O exemplo primeiro é Lucas 4, 38 e 39. Se tu quiser só abrir aí, para você depois debater na célula. Jesus na casa de Pedro. Olha, Jesus, Ele entra numa casa, Ele traz o que naquela casa? Quem lembra? Lucas 4, 38 e 39. Jesus cura alguém ali, irmãos. Miserável. Eu gosto de brincar, você já sabe, né? Jesus cura a sogra de Pedro, irmãos. Jesus curou ela. Jesus ama as sogras também. Um dia a Karina vai ser sogra, as mulheres vão ser sogra aqui também. E Jesus cura a sogra de Pedro. Ame sua sogra. Amém? Jesus entra na casa de alguém, irmãos, e Ele cura. Ele traz cura. Se você está com algum problema e você diz que Jesus mora dentro de você, o seu corpo vai ser curado. Amém? O outro exemplo, Lucas 5, 17 e 24.
Jesus está numa casa em Cafarnaum. E ali tem um paralítico de Cafarnaum. E eles chamam o paralítico, botam o paralítico na frente de Jesus. Mas o engraçado, se tu ler esse texto, antes de Jesus curar o paralítico, sabe o que ele diz? Perdoados estão os teus pecados. Levanta, pega o teu leito e vai. O que você quer, igreja espiritual? A cura ou perdão dos pecados? Então, nem só a cura nós precisamos ter diante quando Jesus vem na nossa casa. Nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados. Se eu vou morrer com certa doença, não sei. Mas eu sou perdoado dos meus pecados. Amém? Porque normalmente, não, eu tenho Jesus, por que eu estou com a enfermidade? Enfermidade não me importa mais. Os meus pecados foram perdoados. Jesus perdoou meus pecados. Quando Ele entra na minha casa. Tem pessoas, irmãos, que querem mais a cura do que o perdão dos pecados. E sabe qual é a resposta para isso? Ela vem, ela ganha a cura. Bye bye igreja. Bye bye Jesus. Bye bye meu tempo contigo. Bye bye leitura da palavra. Bye bye santidade. Estou curado. Não preciso mais de ti, Jesus. Mas os pecados... Igreja, quem tem ouvidos espirituais para esses tempos, ouça. Lucas 5, 29 a 32. Jesus está na casa de Levi. Jesus ali diz que come com pecadores e também perdoa os pecados. Ele entra numa casa, ele come e perdoa pecados. Como assim, pastor, que ele pode fazer tanta coisa? Como é que eu posso entender? Eu sou tão pecador, eu acho que eu não tenho mais jeito. Mas Paulo diz em Romanos 8:1 que agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se Jesus mora na tua casa, irmãos, para de ficar te cobrando. Ah, porque era isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Se realmente Jesus mora na tua casa, para. Porque já não há mais nenhuma condenação do capeta sobre a tua vida. Agora, se você dá margem para o capeta ficar pegando no teu pé, é porque Jesus não conseguiu entrar lá mesmo na tua casa. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a Bíblia. Lucas 8, 41, 42. Jesus está na casa de um homem chamado Jairo. E lá diz que tem uma filha enferma, quase morrendo. Jesus, irmãos, quando Ele entra na vida de alguém, Ele traz vida. Ele te dá alegria de viver. Ele não deixa você amuadinho, não. Não te deixa cansadinho, não. Entristecido. A tristeza vem de nós, irmãos. Jesus nunca mandou deixar ninguém triste, não. Vou te deixar triste porque vai ser bom para te ficar triste. Os sofrimentos vêm. Mas a diferença é como eu quero passar pelo sofrimento, triste ou alegre. João 10:10, na parte B, Jesus está dizendo, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Abundância de vida, fala de alegria. Em João 11:25, tudo é Jesus dizendo, irmãos. Você já sabe, eu já repeti isso várias vezes, eu gosto de pegar a Bíblia, para não dizer que é o pastor Márcio que está falando, mas é a Bíblia que está dizendo. Jesus está dizendo assim em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que nós temos medo da morte? Se Jesus habitar em nós, nós cremos quem Ele é. E mesmo que morremos, Ele nos garante que vamos viver. Em Lucas 19, 1 a 10, já preguei sobre isso. Estou falando de várias casas que Jesus entrou, irmãos. Lucas 19, 1 a 10, Jesus na casa de Zaqueu. E Jesus no versículo 9, você conhece, já preguei sobre isso. Ele diz assim, hoje houve salvação nesta casa. Só porque ele foi na casa de Zaqueu. Quando Jesus entra, há salvação na nossa vida. Mas Zaqueu tinha uma qualidade, irmãos, que estava lá aqui na carta Laodiceia. Ser diligente e arrepende. Zaqueu, diligente e cheio de alegria, arrependido, desceu daquela árvore para aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. João, capítulo 2, versículo 1, Jesus está numa casa. Jesus está numa casa nas bodas de Canaã, da Caná da Galileia. E ele faz um milagre, faltou vinho, faltou alegria daquela casa. Jesus, irmãos, é o nosso vinho, é o vinho novo. Quando ele entra, ele traz alegria para nós.
Não tem como servir a Cristo, irmãos, e não se alegrar. Não tem como dizer que é cristão, que é um crente, e viver fazendo barbaridades na rua, entristecendo os outros. Nós somos chamados para alegrar os outros, não para entristecer os outros. Amém? A pergunta é, irmãos, quem tem batido a porta da tua casa? E essa palavra, irmãos, não é para pessoas novas que estão aqui, não. É para toda a igreja. Para aqueles que já têm 30 anos de igreja, para quem está começando hoje no caminho do Senhor. Porque quem está começando hoje, talvez pense que já aceitou Jesus, está tudo certo. Aquele que já anda 30 anos, talvez pense, isso não é para mim, não, é para nós. Também para nós. Também para nós. Quem tem batido na porta da tua casa? A verdade é que abrimos e fechamos a porta da nossa casa para quem queremos. Você abre e fecha para quem você quer. Você escuta a voz de quem você quer. Não sou eu que vou dizer que você tem que abrir ou não. Isso é uma decisão sua. Particular. É ou não é? Se você acha que eu tenho que mandar você abrir, vamos conversar. Mas isso é uma decisão sua. Você abre e fecha para quem você quer. Afinal de contas, na sua casa, na minha casa, na nossa vida, na minha vida, na tua intimidade, na minha, irmãos, só entra quem eu deixo entrar. Só fala comigo quem eu acho que tem que falar. Isso é particular. É particularidade de cada um. Até porque a salvação é individual. Eu não posso carregar ninguém comigo. Eu posso falar e torcer que o Espírito Santo te convença. Você pode ouvir dos irmãos, você pode agora receber e dizer, realmente, eu quero mudar. Ou ficar do mesmo jeito, não aconteceu nada, não arrepiei, não tremi, não rodopiei, não babei. Ficar do mesmo jeitinho. Ou deixar que os seus ouvidos espirituais ouçam e você saia daqui querendo mudar nessa noite. Querendo mudar. Porque o mundo aí fora quer engolir uma igreja que é poderosa, forte, grande. Que não é a igreja, a vida, é a igreja do Senhor Jesus. E aí fora o mundo está querendo usurpar, está querendo manchar, está querendo destruir, irmãos. Através das crianças, através dos casamentos, através de líderes que não querem se consagrar, através de pastores que estão mentindo, devendo, através de pessoas que levantam a mão para Deus, mas não pagam as contas. É isso que o mundo quer fazer, irmãos. Ele quer pegar uma igreja e quer assim, esmagar ela. Mas enquanto houver pessoas que querem dizer que Jesus verdadeiramente mora dentro do seu coração, nada disso vai acontecer, sabia? Nada disso vai acontecer. A hora que a igreja do Senhor Jesus se levantar para mudar a história, porque eles vão ter que chamar a igreja do Senhor Jesus para mudar a história, irmão, dessa nação. Dia menos dia, eles vão ter que chamar os cristãos. Nos ajudem. Não sabemos mais o que fazer. Eu não sou contra, não, irmãos. Não sou contra, também não sou a favor. Mas tem muita gente, infelizmente, que tem bom caráter, que acha tudo certinho. Mas daí os americanos mandam botar a página do Facebook lá, a fotinha colorida, os caras vão lá e botam fotinha colorida. E não sabe o que tem por trás daquilo. E não sabe as crianças que estão indo para o inferno, famílias que estão indo para o inferno. Mas bota a fotinha que é bom colaborar. Talvez até crente anda fazendo isso. É bom colaborar. Você quer saber por que tem um arco-íris? Porque foi Deus quem criou o arco-íris. Foi Ele quem fez uma aliança e deu um sinal para nós. E o diabo quer copiar. O diabo só copia, irmãos. O diabo não cria nada, ele só copia. Mas o povo não entende. Jesus precisa entrar nas casas para trazer vida, salvação, restauração, cura, transformação. Jesus precisa entrar, irmãos. Sabe como é que ele vai fazer? Ele vai descer uma hora dessa e vai entrar nas casas aí, batendo de porta em porta nos bairros. Não, ele vai usar as igrejas que têm ouvidos espirituais, que escutam, mudam e entram e dizem assim, paz esteja nessa casa. Amém? Deus quer usar a mim e você para fazer isso. Mas enquanto eu e você gostar de ficar sentadinho aí, tá bom. Tá bom. Você nota, irmãos, eu noto, e você nota nessas pessoas que eu falei, a falta de algumas coisas que nós falamos. Aquelas coisas sobre perdão, restauração, vida. Dentro da igreja tem, irmãos, a gente observa. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não tem vida, não tem alegria. Ainda vive lembrando dos pecados. Se arrependeu, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus.
E algumas razões eu quero dar para isso. Por que algumas pessoas estão dormentes, estão mornas, acham que são, mas não são o que pensam que são, e ficam criticando e falando. Eu vi uma pregação esse dia que é muito forte, eu quero que você veja, uma hora eu vou trazer para o Tadel essa palavra. Foi uma das palavras mais fortes que eu vi até agora, em toda a minha vida. Esse pastor dizia assim: igreja fica falando de Brasília, mas a pior corrupção está dentro da igreja. Porque Brasília é guiada por homens, mas dentro da igreja se diz que é guiada por Deus. Mas a pior corrupção está dentro de... Quem somos nós para se levantar contra os homens? Se dentro da igreja está a pior corrupção contra o Rei dos Reis. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Para alguns é muito forte. Tem algumas razões para isso, para as pessoas estarem assim mornas, com o Senhor com vontade de vomitar e não conseguem entrar, que Jesus está... Estou querendo entrar na tua vida. Primeira razão, porque já existe alguém mais importante do que Jesus, batendo a porta, falando, ou até já morando dentro dessa casa. Você já parou para pensar nisso? Que deve ter alguém mais importante que Jesus? Quem é esse alguém? O diabo? Não, irmãos, nem tudo é o diabo, não. Larga o diabo, de fedorento já está debaixo dos nossos pés. Mas às vezes é um orgulhinho besta. Às vezes é o desejo a mais para um dinheirinho a mais na vida. Às vezes é um estudinho a mais. Às vezes é um rancorzinho a mais. Às vezes é uma soberbinha a mais. Às vezes é um dodóizinho a mais que está morando no lugar de Jesus ali. E Jesus está dizendo: eu quero entrar para tirar isso. Eu quero morar para tirar isso. Segunda coisa, talvez, é por medo de saber que se abrir a porta para Jesus, Ele vai descobrir o que tem na sua intimidade. Jesus sabe tudo sobre a sua vida, irmãos. Hã? Pode ter certeza que Ele sabe. Eu não. Mas Ele pode ter certeza, Ele sabe. Mas Ele não é um mal educado que entra lá e arrebenta com a sua intimidade. Ele vai conversar com você. Talvez, irmãos, por serem, as pessoas se verem injustiçadas. Eu sou injustiçado, é sempre comigo. É a minha árvore genealógica, a minha raiz lá, não sei o que, do meu pai, da minha mãe, que eu sou assim. Para com isso, irmãos. Se você não quer ser o que seus pais foram, não seja, a decisão é sua. Mas se você quer ser, que o meu pai era assim, tinha o dedo estroncado, eu também sou. Você vai ser. Para com isso, é uma decisão sua. Eu não quero ser, eu não quero ser. Esse negócio de maldição não existe. Porque Jesus quebra todas as maldições. Se Ele não quebra a maldição, irmãos, eu e o Beto temos ralado. A história da nossa família, meu Deus, temos ralado. Mas quando Jesus entra, Ele muda a história, Ele restaura. Da velha para a nova vida. Em Lucas, se você se vê injustiçado ou um pecador, Lucas 5,32, o Senhor diz assim: eu não vim chamar justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se você se sente assim, eu estou cheio de pecado, estou injustiçado, Ele está chamando você ao arrependimento. A quarta coisa, talvez por medo de perder coisas que herdou do mundo, irmãos. E a gente herda um monte de coisas do mundo. Terceira, talvez por serem injustiçadas, pecadoras. Talvez por medo de perder coisas que herdou do mundo. Irmãos, a gente herda muita coisa inconscientemente. A gente herda um monte de coisa. Fica guardadinho no subconsciente, mentalmente, coração. E a gente herda. E quando a gente tem que perder certas coisas, irmãos, a gente fica doido de bravo. A gente fica doido. Mas Jesus, Ele é tão maravilhoso que em Mateus 19, 29, Ele entra numa área daqueles fariseus, dos discípulos, que é muito forte para a minha vida e para a tua vida. Que eu garanto que a gente não tem condição, a gente não entende isso. Ele diz assim: todo aquele que ter deixado casas, olha só, bem material, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus, Ele entra numa área, irmãos, da nossa vida muito profunda. Porque Ele está dizendo: tu tem tanta coisa, que por amor do meu nome, se eu entrar, tu vai ter que perder. São coisas, eu não estou dizendo para você abandonar seu marido, não.
Você ainda tem que estudar isso mais a fundo. A quinta coisa, irmãos. Já estou terminando. Talvez por causa da síndrome do jovem rico. E a síndrome do jovem rico é a pior síndrome que tem dentro da igreja. É onde as portas se fecham para Jesus, literalmente. A síndrome do jovem rico é o crente perfeito. É o pastor perfeito. É o líder perfeito. É o levita perfeito. É o membro perfeito. É o dízimo perfeito. É tudo certinho. É tudo. Está ali. Não tenho que falar de mim. É o espiritual, irmãos. É o ser espiritual. É o ser que anda na ponta dos pés. A graça e a paz. Aleluia. A síndrome do jovem rico, irmãos, é aquele que tem medo de abrir mão das coisas que acha que é certo para seguir a Jesus. Porque Jesus diz isso para o jovem rico. Ele amou primeiro o jovem rico, depois, olha, vem e segue-me. O jovem rico não o seguiu. Esta síndrome, irmãos, está dentro da igreja. É aquela síndrome do achismo. Ah, porque eu acho que tem que ser assim, que eu acho que tem que ser assado. E isso fecha as portas. Mas a decisão de abrir ou fechar a porta é sua, porque existem duas pessoas diante da porta que pode tomar essa decisão. A primeira é você, que está atrás da porta. A segunda é Jesus, que está batendo e falando com você. Eu não posso abrir a porta para ti, pastor, líder, professor, brigadiano, a Dilma. É você e Jesus. É você que escuta a voz dele. É você que tem que ter ouvidos espirituais. Amém? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, para terminar, já que normalmente, depois de uma palavra, talvez você saia dizendo, o pastor mandou um recado. Foi para mim. Normalmente o diabo desviou o que o pastor falou. Foi para você. E você sai de repente todo espinhadinho. Então recebe aí no teu lugar que eu vou te dizer agora. Amém? Recebe aí. Se Jesus entrou na tua casa, na tua vida, por que tu ainda vive murmurando? Por que tu vive murmurando ainda? Se Jesus entrou na tua casa, por que tu vive reclamando do pastor dessa igreja, ou do pastor norte, ou do líder, ou do teu discipulador, ou do teu líder de célula, ou da música que toca, ou do barulhão das caixas de som, ou dos ventiladores que não funcionam? Por quê? Se Jesus entrou na tua vida, por que você não valoriza a van que passa lá e quer te pegar, para vir num culto ouvir a palavra dele? Por quê? Talvez você ainda fique reclamando e não obedece a palavra do Senhor. Se Jesus entrou na tua vida, irmãos, para de ficar dando tapinhas nas minhas costas, ou nas costas dos líderes dessa igreja, e sai lá fora e fica falando de nós. Por favor. Porque nós não estamos aqui querendo matar ninguém. Amém? Líderes dessa igreja, amém? Onde estão vocês? Amém? Os anfitriões que abrem a porta da casa toda quarta-feira, irmãos, não sou eu. Colabora. Sexta também, colabora. Os irmãos que têm se esmerado para fazer coisas aí na igreja, irmãos, colabora. Colabora. Para de ficar dando ouvidos para o capeta. E tem ouvidos espirituais. Senhor, o que tu quer comigo? Tu quer que eu vá lá ajudar ou quer que eu vou atrapalhar? E pergunta o que o Senhor vai dizer para ti. Vai lá e atrapalha tudo. Para com isso, irmão. Nós temos que ser igreja. Para de ser igreja. Enquanto você fica falando de alguém, vamos pagar as contas, por favor. Vamos pagar as contas. Vamos acertar nossas dívidas lá fora. Para depois ficar falando de alguém. E se esse alguém que você fala deve, ele vai se acertar com o Senhor depois. Não é você que vai cobrar nada dele, não. Nós precisamos ser igreja, irmãos. Nós precisamos mudar. Nós precisamos voltar. Não vamos brincar mais de ser crente, irmãos. Não podemos mais brincar de ser igreja, não. Se tem uma coisa que nós, e eu me incluo nesse meio, gostamos de fazer, é querer dizer para Jesus, Jesus, eu te ajudo. Eu vou resolver esse negócio.
Sabe o que Jesus está dizendo? Lá atrás está dizendo para nós hoje. O que ele disse para Pedro. O diabo vai te peneirar, querido. O diabo vai te peneirar. O diabo vai te pegar, Pedrão. Não queira me ajudar não, deixa para mim fazer. É o que Jesus está dizendo. Jesus tem preparado lugar para nós não precisamos preparar lugar. Ele disse que está preparando morada, não disse? Nós precisamos só na unidade, irmãos, na unidade, mostrar para todo mundo aí fora, para a sociedade, que ele passou por essa terra, que ele veio como homem e nos salvou. Só isso que ele pede. Oração sacerdotal, João 17, 23. Na unidade, que todos creem que eu vim, que eu fui enviado, na unidade dos meus filhos. Mas parece que nós queremos ser desunidos, nós queremos briga. Nós temos dentro do nosso coração algo chamado assim, lá no subconsciente, revolução farroupilha. Os maragatos e chimango, desse lado aqui é o chimango, desse lado é os maragatos. E vamos ver quem é que é vermelho e quem é azul, e daí isso vem para o futebol. E isso entra no nosso coração. E isso entra dentro da nossa casa, dentro com a minha esposa, marido, filhos, e é tudo separatista. Vamos separar o Rio Grande do Sul do Brasil. E daí isso, o mundo traz para dentro da igreja. E a igreja não é isso aí que o mundo é, não. Se o Rio Grande do Sul quiser se separar, que se separe, irmãos. Mas a igreja nunca vai se separar do Senhor Jesus, pode certeza. Nunca vai se separar. O mesmo cristão que viver no país Rio Grande do Sul, vai ser o mesmo cristão que vai viver no país lá do resto do Brasil se separar. Não tem como. Porque é um só corpo, a Bíblia diz, amém? É um só corpo, irmãos. Mas Jesus precisa fazer morada em nós. Ele precisa entrar dentro do nosso coração. Senão, irmãos, do contrário, nós vamos ficar se debatendo. Que nem barata tonta depois do DTFON. Sou do tempo do DTFON, irmãos. Quem é do tempo do DTFON? Viu? Quem é do tempo daquele negocinho verde que rodeava, dá um fedorão assim, botar. Ó. Viu? Viu? Fique de pé, por favor, irmãos. Quem tem ouvidos que ouça o que a igreja está dizendo nesses dias, irmãos. Eu fico feliz. Eu fico muito feliz em ver você aqui nessa noite. Porque Deus tem falado, irmãos, no fundo do meu coração. E eu fico muito indignado às vezes comigo, porque eu falo coisas assim, meio na raiva, meio na angústia, mas não é raiva de você. É indignado com o pensamento que o mundo quer impregnar dentro do nosso coração. O Senhor tem preparado, irmãos, eu vou dizer para você de novo, o Senhor tem preparado um templo para nós que você não imagina. Sabe por que Deus está preparando um templo bonito para nós, grande? Sabe para que Ele está preparando? É porque mais pessoas venham a conhecê-lo, para isso. É só para isso. Mas para pessoas virem a conhecê-lo, o seu casamento vai ter que crescer, irmãos, para que outros casamentos queiram chegar até Ele. Jovens, vocês vão ter que viver em santidade. Presta atenção em mim, deixa o ministério de louvor, por favor. Vocês, jovens, vão ter que crescer em santidade, para que outros jovens queiram ser santos também. Senão não adianta. Nós, a igreja, toda a igreja, não só os jovens, mas nós vamos querer ser íntegros, retos, homens e mulheres de caráter, para que a sociedade possa enxergar numa igreja que tem caráter e queira conhecer Jesus também. Porque do contrário, irmãos, eu vou contar um rápido testemunho para você. Eu fiquei esses dias quase 1 hora para abrir uma ficha, sabe por quê? Porque eu era pastor. Perguntaram até a cor da minha cueca. Irmãos, isso dói. Eu não reclamei, tudo que me perguntavam eu falava. E mandava para a financeira, e perguntavam, e não sei o que, tu pode esperar aí para ver. Chegou um ponto que a menina disse assim, tu me perdoa, mas aqui na lista de funções, de profissões, tem xuximan, tem surfista, tem não sei o que, tem não sei o que. Mas pastor não tem. Eu não tem problema, bota aí cerimonialista. Tem cerimonialista? Tem. Tu não te importa? Não, bota. Irmãos, isso. Chega lá você e diz assim, eu sou um dentista, mas ao mesmo tempo eu sou crente. As pessoas vão te olhar diferente. Elas vão te olhar diferente. Elas vão querer bater a tua carteira. E o diabo cada vez mais vai querer espremer isso, irmãos. Mas o que importa é o que vive em mim. Não o que está fora de mim. Eles querem a minha carteira, eu mostro a carteira.
Mas eles vão ter que olhar para o que está dentro de mim espiritualmente. Porque quando eles fizeram a ficha, 40 minutos depois veio a menina. Está aprovado, viu? Está tudo aprovado. Eu sei. Eu não devo. Eu não sou caloteiro. Qual é o limite? Ah, é de tanto. Não tem problema. É com isso que eu vou comprar. Se foi isso que liberaram, é com isso que eu vou comprar. Agora, irmãos, eu não tive medo nenhum na hora de fazer ficha e ficar pensando. Ai, ela vai ver que tem uma tal Serasa lá. Ela vai ver que lá ficou um negócio lá. Ela vai ver que eu... Não, irmãos. O Senhor sabe que eu e a Karina temos tentado caminhar, irmãos. Caminhar. Feche seus olhos, vamos orar a Deus.